Olá pessoal, hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre as características da técnica do Full Smash de rejuvenescimento da face quando é feita em homens. Se está interessado, interessada, vai lá, assina nosso canal, curte o nosso vídeo e eu volto já para te contar tudo sobre isso. Então pessoal, como vocês sabem, o Full Smash é uma técnica de rejuvenescimento facial que faz uma elevação da face usando o plano profundo da musculatura, que chama-se esmasplastismo, ou seja, ele faz uma suspensão em todas as regiões da face, desde a área dos supercílios até a parte do pescoço. Na cirurgia masculina, a gente vai recuperar os traços de jovialidade, né, e valorizar então as características masculinas da estética da face masculina. O supercílio sempre um pouco mais reto, não muito elevado na cauda, um desenho suave na maçã do rosto, uma mandíbula mais retilínea, marcada, que dá um contorno para essa parte do pescoço e a correção de uma coisa que é muito comum no homem também, que é essa papadinha, né? Coloca uma gravata, aperta, sobra aquela pelezinha. Então esses são os pontos que a gente consegue com o Full Smash devolver, ou seja, esses traços da estética da face masculina que a gente consegue devolver. Por isso que a plástica masculina, ela tem algumas características diferentes, como eu falei, a própria posição do supercílio, os traços mais discretos, mas a correção dessa área da mandíbula, da papada, é uma coisa muito procurada e que a gente gosta muito de fazer na cirurgia masculina também. O Full Smash usa muito poucas cicatrizes na parte do couro cabeludo. Pacientes calvos ficam com muito poucas incisões de 1 centímetro praticamente no couro cabeludo, porque acessamos essa área pela videocirurgia, o que é muito importante, porque se não tem cabelo não consegue esconder essas cicatrizes. E aqui na parte da orelha, costumamos, apesar do homem ter pelos, né, barba, e a barba às vezes cresce um pouquinho dentro da orelha, nós optamos em fazer uma incisão também escondida na parte de trás do tragus, que é essa partezinha da orelha, e reta auricular. Então o Full Smash consegue rejuvenescer também a parte da testa, dos supercílios, com muito poucos cortes, que para o homem é muito importante, especialmente como eu, que não tem cabelo, né? O Full Smash ou as técnicas de rejuvenescimento da face, a gente já comentou aqui, né? Elas não têm idade. Eles têm uma frequência mais comum, que é entre os 50 e 60 anos, que é o tempo ideal onde as alterações já começam a aparecer de forma um pouquinho mais intensa e que a correção não vai denotar uma mudança muito grande. A flacidez de pele, muitas vezes, nessa idade, ela começa a aparecer um pouco mais intensa. Então, apesar de não ter idade, a fase mais comum de se fazer esse tipo de procedimento é entre 50 e 60 anos. O nosso objetivo com a plástica de face, tanto para homens como para mulheres, é manter a naturalidade. E quando eu falo natural, não quer dizer sem resultado. Ou seja, a gente precisa ter um resultado eficiente, mas manter as características pessoais de cada face. Então o Full Smash ou o lifting muscular, ele consegue esses resultados em função de tracionar essa camada muscular que eu acabei de comentar com vocês. A recuperação de uma cirurgia de Full Smash ou de rejuvenescimento da face, ela tem um edema, um inchaço que é mais importante na primeira semana. Entre 1 e 2 semanas temos uma melhora bastante importante do inchaço e já se tem uma possibilidade de um convívio social. A face ainda não está totalmente recuperada, ou seja, o aspecto estético não está 100%, mas está bem agradável já. Normalmente é até 30 dias, pessoas um pouco mais, outras um pouco menos, a gente tem uma recuperação estética de 80 a 90% do aspecto estético nesse prazo. Pequenas alterações de sensibilidade, alguma dormência na orelha, alterações assim de sensibilidade no couro cabeludo, alguma cicatrizinha que pode estar um pouquinho mais vermelha, um pouquinho mais intensa, são processos de cicatrização que podem demorar um pouquinho mais de tempo, alguns meses, 2, 3, 4 meses até, se pode ter alguma alteração de sensibilidade, mas normalmente a parte estética ela fica muito bem resolvida em aproximadamente 30 dias. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like,
Se tiver alguma outra pergunta, alguma dúvida, é só deixar que a gente responde para vocês, ok? Muito obrigado.